O amor de Deus, irmãos, é como o amor humano. Não há amor sem conhecimento do outro e diálogo com o outro. O amor se fundamenta exatamente nisso: o conhecimento do outro e o diálogo com o outro. O amor de Deus é a mesma coisa. Conhecer Deus aqui e dialogar com Deus, a oração de louvor, de escuta, de súplica, que seja. Nós vamos ver Jesus como nosso modelo. Em relação à oração, Jesus contou uma pequena historinha. É o Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde ele diz com bastante clareza: propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais o deixar de fazer. É necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Os seus fracassos afetivos, os seus fracassos na educação. Aliás, eu vou dizer para vocês, irmãos, o fracasso da economia nacional, da política, da sociologia, está nessas raízes. Uma nação que não ora, oração sem Deus, que acredita nas suas leis, nos seus projetos, que parte de uma inteligência limitada. O Brasil inteiro precisa dobrar os joelhos. Todas as igrejas são voltar às fontes primitivas da fé, para que haja um reavivamento nacional do conhecimento do Senhor. Uma nação que se diz cristã, mas que atualmente não vive o cristianismo. Se tornou apenas um cristianismo dominical, de ir à missa. O cristianismo é isso, mas não é só isso. A missa seria o centro, né? Vamos ser a Eucaristia, mas a missa continua em casa, é um compromisso. Aí Jesus conta aquela historinha da velhinha importuna, que batia dentro de faz justiça a minha casa, faz justiça. E aí ele conclui dizendo assim: porventura, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que estão clamando a Ele de dia e de noite? O Brasil, que sofre injustiças, clama a Deus dia e noite. Talvez Deus já tivesse suscitado, né, grandes líderes da política. A gente não vê isso. Um Brasil que é abortista, mais de 20.000 abortos é feito por ano no Brasil, que se chama assim crime hediondo. Um Brasil que vai assumindo o sexo livre, a infidelidade conjugal, a promiscuidade, a imoralidade, se misturam religiões, com tarô, búzio, umbanda, tudo. E a televisão é arauto de toda esta podridão e imoralidade que sai. Nós estamos ali ao redor como se fosse o nosso Deus colorido. E a nossa Bíblia lá, na prateleira. A voz de Deus hoje é aquela que clama no deserto. Eu vou olhar para vocês, juntinho com vocês, um pouquinho, o Jesus nas duas orações. Vamos ver primeiro a leitura da palavra de Deus. Jesus como nosso modelo de um homem que tem cultura bíblica. Primeiro nós precisamos entender Jesus, irmãozinhos, duas naturezas, humana e divina. A divina é autor da palavra como Pai e Espírito. Jesus não precisa ler a palavra como Deus. Ele é a palavra. A palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós. Ele é a palavra do Pai. Mas como homem, ele precisa ter conhecimentos bíblicos, porque tem duas naturezas. A divina se justapõe à humana. Nasce lá, aquele pouquinho lá, que liga para o outro, desenvolve, não tinha lembrança, ele não conhecia nada e vai então tendo conhecimentos. Então Jesus foi um homem que estudou a palavra.
Nós vemos isso, não é? No Sermão da Montanha. Toda a montagem da Boa Nova, Jesus faz por aquilo que ele estudou e meditou nos versículos antigos. Ele cita um por um. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, não comerás adultério, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele cita, ele desenvolve a doutrina. E admite que a Assembleia também, como era um costume judaico, como nós vimos agora mesmo em São Paulo, né? Timóteo, né? Lembra-te que desde a infância conhece essas Sagradas Escrituras, desde a infância, a educação judaica. Por isso que a nova catequese reformulada trouxe agora os textos bíblicos para a catequese. É importante que desde criança conheçamos a palavra. Com 4 anos, quando meus pais me abandonaram, me deram para uns tios meus, né? E eu me lembro, ela era professora, não, daquela escolinha, ela me alfabetizou precocemente, e a primeira coisa que ela pôs na minha mão é a palavra do Senhor. A Bíblia escrita pelos padres franciscanos, nas horas, na Vila FM, das vozes do eu, toda assim quadriculada, e eu achava aquilo uma maravilha. E foi fecundo em mim, a semente do Senhor ficou. Mais tarde na droga, como iniciante, no mundo do crime, da marginalidade, de vez em quando, subia aquela voz, a palavra, que pecado, a palavra inquestionável. E quando eu comecei a ter medo, ficar angustiado na vida que eu levava, comecei a voltar à igreja, eles ficavam lá atrás da igreja, olhando para o sacrário, e dizia assim: Deus, você existe. Lembra de mim? E caiu nas mãos uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia drogada. E aí começou a história da minha salvação. Inclusive eu reencontrei, porque eu odiava a minha mãe, né? E eu perdoei a minha mãe lendo a Escritura. Nos diversos textos em que Jesus me mostrou a importância de amar, a importância de perdoar. Mas veja, na tentação, Jesus exorciza o maligno citando a palavra do Deuteronômio. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Só aqui é uma lição que vale por esta aula inaugural. Se você não lê a palavra, você está vivendo só de pão. E Jesus diz para você com crítica nessa noite, para você que é chefe e para você que é mãe: nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não lê a palavra, você está vivendo só de pão. Jesus fala isso com dor, como disse também nos adeuses e despedidas, lá em João 15, o Senhor diz assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra.